Canetinhas emagrecedoras, o que ainda não te contaram a respeito disso? Existem muitas dúvidas e que hoje, neste podcast, a gente vai te surpreender a respeito de Ozempic, Mounjaro, Victoza. Você vai perder massa muscular ao usar a canetinha. Isso é fato ou é fake? Essa ferramenta ela veio para mudar o mundo na questão da obesidade. O objetivo da caneta não é tirar tua fome. Isso foi visto depois. Olha como ela é uma droga tão revolucionária. O psiquiatra tá estudando sobre isso porque ela tem o poder não só na comida, cara, na bebida, no alcoolismo e até mesmo no cigarro. Eu recebi essa semana no consultório uma menina, teve febre uma semana, bola vermelha assim na barriga, porque comprou de uma amiga dela de confiança uma ampolinha, foi aplicar. Essa questão aí de ficar cego, é verdade? Sim, pode acontecer. Você vai perder massa muscular ao usar a canetinha. Isso é fato ou é fake? Fake news. Então vamos lá, explica aí pra mim. Então, o que acontece, na verdade, o que faz tu perder massa muscular, na verdade, é a degradação de proteína, da massa magra, que acontece quando tu não tem mais nutriente, correto? Perfeito. Então, o que faz isso acontecer? É tu não comer, correto? Tu não comer corretamente. Exatamente. E por que algumas pessoas realmente têm esse efeito colateral, né? Acabam perdendo massa muscular porque deixam de comer ou comem tudo errado quando estão usando a medicação. Basicamente, esse é o problema que acontece. Agora, quando tu usa a medicação, né, dentro de uma estratégia de um plano e praticando exercício físico, a perda de massa muscular é quase 0 ou 0. Quer ver uma forma fácil de você que está em casa entender isso? Qualquer emagrecimento, se você for aí no PubMed, que é uma biblioteca online dos melhores estudos que existe, se você for aí fazer uma pesquisa, né? Taxa de perda de massa muscular na dieta e exercício físico. Tem. Qualquer perda muscular que você faça, mas faz de forma errada, vai ter perda de músculo. A medicação das canetinhas não tem nenhum mecanismo específico para a perda e degradação de músculo. Ela não tem. Então não é ela que faz perder massa muscular. É o modo com que você está emagrecendo. Mas outra dúvida que o pessoal tem também, Edinho, ela só serve para emagrecer? Não, né? Essa medicação ela está sendo tão revolucionária justamente porque ela tem várias frentes, né? Em muitos tratamentos, o objetivo final do uso dela nem é o emagrecimento, né? A gente está vendo, né? Muita gente... O lipedema, né? Lipedema, maravilhoso. O lipedema é uma doença que está sendo muito... Está tendo muito resultado positivo com a tirzepatida, né? Que é a Mounjaro, né? Então... Vou situar você de onde estamos, tá? Então, as canetinhas emagrecedoras, elas começaram lá em 2017, 2016, com as famosas na época, né? Agora já nem se fala mais, Victoza. Sim. A Victoza era uma canetinha de um hormônio que se chama GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que a gente produz no nosso intestino. É hormônio, olha que interessante, né? Existe muito preconceito sobre hormônios de esteroides anabolizantes, mas a canetinha, ela é um hormônio produzido pelo nosso intestino. E lá, em 2017, quando foi liberado essa canetinha, Victoza, ela era específica para o diabetes. Os estudos foram feitos baseados no diabetes. Só que o povo aí emagrecendo também. Então, isso foi chamando a atenção. Logo em seguida veio a Saxenda, que é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, só que tinha dosagens maiores. E acabava podendo a gente aumentar mais doses. Só que ela era de uso diário, então todo dia tinha que aplicar. Ela durava menos. Esse GLP-1 durava no teu corpo menos, Algumas horas, né? Daí, foram se estudando, inclusive estudaram um tal de lagarto lá. Como é que é o nome do lagarto? Ai. De Giló, como é que é o nome? Não, monstro de Giló, não. Um lagarto que foi lá do deserto, que tiraram aí a ideia, entre aspas, do Ozempic, que daí é um GLP-1. Porque esse lagarto, ele tinha uma digestão muito lenta, ele demorava 2, 3, 4, 5 dias pra comer de novo, fazer uma refeição. Ele fazia 5 refeições no ano. Alguma coisa assim. Olha que loucura. Demorava um absurdo. Monstro de Giló. Alguma coisa assim. Monstro de Gila. Monstro de Gila. Escreve aqui pra mim, pra dizer se você já conhecia sobre ele, tá? E daí eles descobriram isso, e daí foi onde veio a questão da Ozempic, que dura mais tempo esse GLP-1. A Mounjaro é a evolução da
Ozempic. Ela junta 2 hormônios. Então, um ajuda o outro. Um potencializa o outro. Ô, bicho feio. O outro hormônio é feio? Clica aí pra você ver também. Pesquisa Como é que é o nome? aí. Gila? É monstro de Gila. Monstro de Gila. Então, a Mounjaro, a tirzepatida, a gente chama... Você já percebeu que quando o médico vai explicar sobre esse remédio, ele chama de tudo quanto é nome, né? E daí você se confunde. A Mounjaro, sabe-se lá como que se fala, né? Mounjaro. Eu falo Mounjaro mesmo, eu sou bem brasileira. Mas o nome verdadeiro é tirzepatida, da molécula. E essa molécula, ela tem 2 hormônios. O GLP-1, esse que eu expliquei até agora, e um outro que se chama GIP. E ele potencializa. E é por isso que ela é tão revolucionária, essa canetinha. Hoje se fala muito bem dela e muito mal dela. E o nosso papel hoje é desmistificar muitas dessas coisas. Porque, Edinho, tu sabe bem porque a gente trabalha com saúde, né, há 15 anos. E existe muito torcedor, na verdade. Torcedor de modalidade, torcedor de emagrecer ou não emagrecer. Até mesmo saiu um vídeo há pouco tempo aí, né, de um treinador muito famoso, brigando, entre aspas, aí com obesos, né? Porque existem torcidas a respeito disso. Em que pessoas que já torcem contra o tratamento medicamentoso de obesidade vai até o fim e não vai querer entender melhor. E outros que já torcem demais a favor, não querem entender o outro lado contra, né? O que tu acha sobre isso? O que tu me diz? Não, Tu quer ir do exercício? Tem em todas as áreas, né? Mas é que a verdade é que o profissional, né, de algumas áreas, assim, né? Ele acaba tendo medo de perder mercado. Essa é a questão. O personal trainer que fala mal, o nutricionista que fala mal, é mesmo o médico que fala mal, né? Essa ferramenta, ela veio para realmente mudar o mundo na questão da obesidade, né? Então, o personal trainer fica com medo de perder mercado, né? Porque as pessoas não vão precisar mais dele, em teoria. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que o exercício físico aliado a qualquer programa de emagrecimento, seja ele com medicação ou não, o exercício sempre vai ser fundamental, né? Então, o nutricionista, mesma coisa. A gente controla a saciedade, a gente faz essa pessoa comer menos, porém ela tem que comer com qualidade, essa menor quantidade. Então a gente vai precisar de um nutricionista, né? Então é uma briga meio tansa, né? Meio burra, na verdade, né? Desnecessária. Que tu não tá olhando de fato para o paciente. O paciente sempre é esquecido, né, no meio dessa briga, né? E então eu levantei, né, algumas questões de quando se trata de dúvidas e teorias a respeito das canetinhas, tá? Uma delas, a principal, a gente já falou, da perda de massa muscular. E que você sempre acreditou que podia perder massa muscular. E pode mesmo, se você fizer tudo errado, em qualquer técnica que você fizer. Mas você já ouviu falar sobre a milesteatose? Ou seja, a gordura que mora dentro do músculo do obeso? Edinho, fale melhor sobre essa milesteatose e como especificamente a tirzepatida, que é a Mounjaro, pode ajudar. Então, ela tem uma ação, na verdade, ela age em várias frentes, né? Por isso que ela melhora muito a diminuição dessa gordura que no churrasco a gente fala a gordura entremeada, enfim, que fica ali entre os musculozinhos, que é o que deixa a carne mais gostosa, né? Que é a gordura. Então, com a gente não é diferente. Quando a gente vê uma carninha lá de churrasco e vê todos aqueles branquinhos lá, com a gente não é diferente. Só que a tirzepatida, ela tem uma ação muito legal nisso, né? Ela melhora a ação, né? Ela faz com que o corpo consiga ir lá e buscar essa gordurinha no meio do músculo para usar como combustível, né? De uma forma geral, assim. Com isso, tu gera menos fadiga e a pessoa começa a ficar se sentindo melhor. Sim, porque imagina que o corpo está passando menos trabalho para gerar energia, né? Basicamente, esse é o caminho. Então, tem uma melhora muito, muito significativa no mecanismo do metabolismo, né? Referente à oxidação de gordura. Então, é bem legal, assim, a gente vê pessoas que não são tão obesas, né, ou que não são obesas, que nem estão acima do peso, mas melhorando muito a composição corporal, né, que é o que isso acontece mais com a tirzepatida, tá? Sim, já, só os análogos de LP1, que é Ozempic, Victoza, Saxenda, já isso a gente não vê essa milesteatose acontecer. Sabe o que eu acho legal de tu explicar aqui para o nosso querido telespectador? Não, ouvinte só ouve, né? Tá bom. O telespectador, ele vê também. Vê a nossa beleza, vai.
O mecanismo mesmo, como ele funciona, qual a Tá. diferença? Tô usando Ozempic, que é a... Qual é o nome comercial dela mesmo? A comercial Ozempic, né? Não, a semaglutida. 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 Tá, tô tomando a Ozempic. Tá. O que tá acontecendo? Por que eu parei de ter fome? Tá. Isso é muito interessante, cara. Vamos lá. Muitas pessoas acham, que é um dos grandes mitos, que acha que a medicação só age perifericamente. Eu quero explicar pra vocês essa diferença, tá? A gente tem mecanismos centrais. Quando a gente fala central, a gente tá falando mecanismos lá na cabeça. A famosa cabeça do gordo. Tá? Então, a gente tem mecanismos centrais, que vai dominar essa questão de fome, e mecanismos periféricos, que vai fazer melhorar a tua insulina, melhorar a tua inflamação, melhorar o gasto de gordura, certo? 2 mecanismos. Antes de existir essa geração de canetinhas, a gente tinha que fazer uma junção de medicamento aí, que vocês não têm noção da loucura que é. Só que os análogos de GLP-1, que é o Ozempic, ele, além de melhorar a tua amizade da célula com o açúcar, ele vai lá no teu cérebro, no centro da fome, que é mediado também a insulina, melhora essa resistência insulínica também lá no cérebro e faz com que tu queira comer menos e aumente a tua saciedade. Por isso que ele te tira fome. Ele literalmente, GLP-1, esse hormônio, ele caminha lá na nossa corrente sanguínea, vai lá no nosso centro da fome e diz, cara, para de comer um pouco. E vai lá no centro da saciedade e diz, viu, tu já tá cheio. Então, esse mecanismo, ele não é só periférico. Ele não é só porque aumenta, né, diminui o esvaziamento gástrico, que o GLP-1 faz isso. Tu come, a pessoa tem a sensação de que comeu muito, porque não esvazia o estômago. Nunca esvazia quase tudo, né? Fica sempre um um resquício ali. Então, isso já é um mecanismo, só que ele é periférico. Ele tá aqui pra baixo, periférico. Daqui pra cima, ele vai literalmente lá no centro da fome, melhora essa relação com a insulina e faz tu querer comer menos. E a Mounjaro, ela é mais poderosa ainda por 2 motivos. O GIP entra nessa história. Porque o GIP, ele potencializa o GLP-1. Então, se um falava, né, um tinha força, imagina vários. Só que o GIP, ele brilha mais perifericamente. Então, ele age no tecido da gordura mesmo. Ele age no tecido adiposo. E lá na gordura, lá no músculo, ele age naquela o CP1, que melhora pegando a gordura amarela e transformando na marrom. O browning, que a gente chama. Não é brownie de comer, tá? É brownie de amarronamento. Certo? Então, a Mounjaro, ela brilha muito mais por causa disso. E outra, a diferença de Ozempic e Mounjaro a respeito do centro da fome é porque a Ozempic, algumas pessoas não são respondedoras da droga. A Mounjaro jamais. Mais pessoas são respondedoras. E existe um estudo específico que fala, tá, Edinho? Que 50% responde muito bem ao Ozempic. E os outros 50% vão se dividir em 2 grupos. Aqueles que dizem assim pra nós: olha, doutora, é a mesma coisa que água pra mim, não funcionou nada. E a outra metade diz: não, a outra metade tem muita resposta, então vomita muito, passa muito mal. Efeito colateral, não tolera. Então, só metade vai se dar muito bem com o Ozempic. Muito bem, assim, ótimo. Isso eu costumo dizer lá para os nossos pacientes, né? Eu digo, né? Como você é econômico. Porque a Ozempic é a semaglutida, né? Ela é muito mais barata, muito mais em conta comparando com a Mounjaro, né? Já a Mounjaro, ela é muito mais respondedora, com doses já menores. A pessoa, ela sente mais resultado com doses menores. E a Ozempic, depois veio a Wegovy, que é a mesma coisa, tá, gente? Só é uma caneta que pode chegar a doses maiores. Ela precisa de doses muito maiores em algumas pessoas para fazer o efeito desejado de retirada de fome e tal. Então, um outro mito que ninguém te conta, mas eu vou te contar, é que o objetivo da caneta não é tirar tua fome. Não é esse o objetivo. Isso foi visto depois. Foi depois. O objetivo é melhorar a resistência insulínica. Quando ela foi criada para isso, para o pessoal do diabetes. Né? E todo mundo sabe que a insulina e o diabetes, né, eles são amiguinhos ali. Só que ninguém entende que a insulina, o problema da insulina, que é um hormônio, quando dá um problema lá no nosso corpo, o problema com a insulina, ele começa a gerar essa resistência na célula. Vou explicar isso melhor, posso? Claro. Tá, então vamos lá. Tem uma célula linda, maravilhosa. E eu preciso de açúcar.
Então, eu mando um recado pro meu cérebro. Cérebro, manda o pâncreas produzir a insulina que eu tô precisando de açúcar. Pâncreas vai lá, pega, produz a insulina, ou caiu o açúcar dentro da corrente sanguínea, o pâncreas vai lá e produz insulina. A insulina chega na célula, bate a porta e fala: cara, tá aqui a tua insulina, o teu açúcar. Daí entrou o açúcar da célula. Tudo lindo, tudo funcionando bem. Só que tem uma hora que a célula cansa de tanto que a insulina tá batendo nessa porta. E a célula vira resistente à insulina. Então, porque abre mais o a cara porta. não para de comer açúcar. Então começaram a criar medicamentos para ajudar nessa amizade. E o medicamento mais potente que criaram foram os análogos de LP1, que fazem essa amizade acontecer novamente. Só que não é só a amizade que acontece. Esse GLP-1 escapa e vai lá para o teu cérebro e tira a tua fome. Então, muitos pacientes ficam esperando somente a retirada da fome. E tu sabe, porque a gente escuta isso dos pacientes lá no Sim. consultório. Ai, essa dose não tá mais tirando a minha fome. Não é só isso. Você também tem que mudar o seu comportamento. Porque senão você fica um craquento em retirar fome. Dependente, né, do negócio. Isso, daí você começa a criar uma dependência. E aí que entra o grande brilho da Mounjaro, que agora eu quero, né, colocar a cereja no bolo. A prova de que elas têm mecanismos centrais, mecanismos lá no cérebro, é que ela consegue modular a questão de dopamina, noradrenalina e serotonina, que conversa lá com o nosso centro da fome. O centro da fome, ele é um cara que ele mora lá no nosso hipotálamo. Ele realmente é um centro de neurônios, tá, gente? Eu tô falando aqui, parece brincadeira, mas é um fato, tá? A gente tem esse centro da fome. E esse centro da fome, ele responde a alguns estímulos de neurotransmissores. E a dopamina é um neurotransmissor de prazer. Então, sabe aquela pessoa que tem prazer quando come? Ou uma compulsão alimentar, ela é mediada a dopamina. E a Mounjaro em específica, ela está sendo estudada ao tal do craving, que é o desejo de comida. Então, muitas pessoas utilizam essa medicação e dizem pra gente o quê? Bom, eu tô com a minha cabeça silenciada. Eu não tenho mais aquele ruído de que tem que beliscar o tempo todo, comer o tempo inteiro. E isso é uma liberdade. É a famosa cabeça do magro, a pessoa experimentando a cabeça do magro. Não, e por que também a gente vê na prática também a galera respondendo de forma positiva, pessoas com algum grau de problema com depressão, né? Pessoas depressivas respondendo, né? Ficando melhor só com o uso, né? Tem essa relação, né? Da melhora da sinapse, assim, né? Dessas ligações nervosas, né? E muitas pessoas, né, associam, por exemplo, bom, eu engordei porque eu sou muito ansioso e compulsivo alimentar, e daí eu como muito por compulsão, e daí tu tinha que usar antigamente um medicamento para isso. Agora não, agora tu consegue usar a Mounjaro, por exemplo, e algumas pessoas, e a maioria, né, os estudos mostram, inclusive tá sendo feito estudo, cara, pra isso. Pensa, na psiquiatria tá se falando Mounjaro. Olha como ela é uma droga tão revolucionária, que o psiquiatra tá estudando sobre isso, porque ela tem o poder desse craving aí. Mas não só na comida, cara, na bebida. Então, no alcoolismo e até mesmo no cigarro, até porque é isso que eu tô dizendo pra você. Como ela tem mecanismo da dopamina, que é o hormônio do prazer, É a o moeda hormônio de troca, do né? O que vício. tu faz pra ter ela de retorno, né? Se eu consigo bloquear o cara do vício, como muitos medicamentos psiquiátricos não estão conseguindo, a Mounjaro está. Olha que legal isso, cara. Cara, eu não consigo entender, tá? Não consigo entender. Polêmica agora, tá? Não consigo entender como uma pessoa, tá? Tem a coragem, por exemplo, de comprar essa droga na rua. Uhum. Sabe? Pessoal, meu amigo vende, vem cá, tá, não sei o quê, então. Uma droga que é extremamente controlada, a temperatura dela, e as pessoas transportam de qualquer jeito, na roupa, dentro do bolso. Essa droga, essa medicação tem que ficar refrigerada no máximo a 6 graus, né? 7, 8, sei lá, não lembro agora. Mas enfim, ela tem que estar em ambiente controlado. A galera traz isso, não sei da onde. No Paraguai, a galera vai pra lá, agora tá sendo apreendido toda semana, não sei quantas canetinhas. E aí, o que acontece, né, cara? As pessoas falsificam testosterona, que na farmácia custa R$70, R$80.
Tu imagina essa droga que custa 2, 3, 4, 5 mil reais, dependendo da dosagem e tal, quantas unidades. E aí a galera se coloca num ambiente que, em mim não funcionou. Isso é o menor dos problemas. Esse é o menor dos A problemas. manipulação dessa droga, cara. Uma bactéria dentro dessa ampola, dessa caneta. Uma loucura, né? O que tu acha disso aí? E a gente vê bastante, né? Galera comercializando isso na internet, no Facebook. Se tu entrar agora, procurar nesses grupos, no marketplace ali, tu vai achar, cara. Não vai ser o caso dos nossos evoluídos aqui do podcast. Porque quem tá aqui com a gente valoriza muito a saúde. Sabendo disso, você precisa saber que essa droga, ela é vendida apenas com retenção de receita. E quem faz receitas são médicos. Então, para que você consiga comprar e ter acesso a essa medicação... De forma segura, você precisa de uma receita médica. Tá? Hoje no Brasil, e isso também é uma polêmica, né? Tá sendo levantada na internet várias polêmicas a respeito disso, né? Você consegue ter acesso a essa medicação através de receita apenas, que você pode comprar na farmácia, a Mounjaro mesmo. No Brasil só tem Mounjaro. Mounjaro de 2,5, dose menor que tem, e a Mounjaro de 5 miligramas. Só tem essas dosagens. Inclusive, nós estamos até com uma briga, né? Estamos brigando aí com a empresa Lilly's. A gente quer saber o porquê que as dosagens mais altas ainda não vieram pro Brasil. Porque em todos os lugares dos Estados Unidos e da Europa já tem as dosagens de 7,5, 10 e 15, tá? E por conta de não ter essas dosagens, as farmácias de manipulação estéreis, que são, sim, liberadas pela Anvisa e são muito vigiadas, inclusive, produzem essas medicações em suas farmácias. E somente médicos com receita médica controlada conseguem comprar nessas farmácias. E daí nós, médicos, compramos, levamos para nossas clínicas para fazer o tratamento dos pacientes lá. Só que você precisa de uma receita médica para fazer. Na nossa clínica, nós não fazemos de ninguém que vem de fora, porque a gente não é farmácia, a gente não vende remédio. A gente faz tratamento. Então, você que está aqui, escute com atenção. Não largue a sua saúde em prol de um emagrecimento, de uma promessa de emagrecimento. Ou até mesmo de uma economia, que é o pior. De uma economia, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Eu recebi essa semana no consultório uma menina com uma bola na barriga deste tamanho, teve febre 1 semana, bola vermelha assim na barriga, porque comprou de uma amiga dela de confiança. Olha só, olha isso, né? Comprou de uma amiga de confiança, uma ampolinha, foi aplicar e teve febre e tal. Daí a mãe dela, não tinha falado com ela, acabou aplicando, ficou com febre também. Porque tudo pode acontecer ali dentro daquela ampola, né? Não sei de onde que foi, também não quis saber. Então, se ninguém te contou, eu estou te contando agora. Apenas com receita médica. E para isso acontecer, um médico tem que prescrever, ele tem que entender a sua necessidade, tá? Então, outra dúvida aí que a galera também tem, né, Dinho, é nas contraindicações das canetinhas. Existe contraindicação? São bem pouquinhas, né? Mas existem. Bem pouquinhas contraindicações, mas elas existem sim. E existe também os efeitos adversos, tá? Então, a diferença entre efeito colateral e efeito adverso, presta atenção. O colateral é aquilo que tu espera. O adverso é aquilo que tu não espera. E existe isso em bula, tá? Então, o colateral que pode acontecer é deixar a barriga vermelhinha, porque ela é a canetinha, para quem nunca viu, né? Ela é uma agulhinha bem pequenininhazinha e que vai ser enfiada na tua pele. Então, você precisa limpar, fazer uma boa asepsia, cuidar bem direitinho, para que não tenha ali um eritema, um probleminha ali, né? Um vermelhão, digamos assim. Então, esse é o pequeno dos efeitos colaterais que pode acontecer. Enjoo, vômitos, tudo dependendo da dose, se tu faz doses maiores ou não, né? Também não é incomum algumas pessoas relatarem alguma disfunção intestinal também, né? No uso dessa medicação. Às vezes começa a ir no banheiro um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? É um efeito colateral que tá em bula também, né? É um efeito colateral esperado. Por quê? Porque o papel dela é lentificar o teu sistema gastrointestinal. Então, imagine que o nosso sistema gastrointestinal, ele é como se fosse um cano, né? O cano de entrada é a boca, o cano de saída é o ânus. Ele é um cano enorme. E que, para a comida sair, ele vai fazendo movimentos peristálticos para a comida sair. Quando esse hormônio GLP-1, ele dá o sinal pro teu movimento peristáltico parar. Então, como ele para e tu tem
o efeito, por exemplo, de diarreia, né, que muitas pessoas acontecem, parou o efeito peristáltico e liberou o negócio. Ou para o efeito peristáltico, tu não toma água o suficiente, não come fibra o suficiente, ele começa a acumular comida ali na região do intestino e faz constipação. Então, é um efeito colateral muito comum e, entre aspas, esperado. E que nós que tratamos o paciente de uma forma responsável, porque lá na nossa clínica, Evolua Clínica Médica, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, Edinho, envolvida aí, né? Então, nutricionista, psicólogo, né? Que cuida de fato da questão intestinal aí, para que não tenha esses efeitos colaterais que acontecem. Agora, os adversos é aquilo que tu não espera, tá? E existe sim. E eu, quando eu vou prescrever uma medicação dessa, eu sempre conto pro paciente tudo que pode ter de ruim. Porque tem que escolher ele. Ah, mas é só 1%. Mas esse 1%, se for tu? Vamos juntos decidir isso. Então, Júlia, essa questão aí de ficar cego, é verdade? Sim, pode acontecer. Se a pessoa ela tem um ângulo do olho um pouquinho mais fechado, pode acontecer a cegueira sim. Então, o que eu aviso para os pacientes? Estou avisando para você agora. Claro que tu não vai usar essa medicação sozinho, você pode estar usando aí com o seu médico, mas já saiba, se você está usando e está com uma visão turva, que a gente chama de moscas volantes, ou alguma coisa que você entendeu que foi junto na hora que começou a usar a medicação, avisa o seu médico. Porque daí ele vai te pedir, né, para o oftalmo fazer um exame para ele ver essa questão do ângulo do olho. Pode levar sim. E quando eles fizeram os estudos sobre isso, eles viram que muitas pessoas que tiveram problema no olho foram aquelas que usaram a medicação sozinha. É claro, né? Eles começaram a ter os efeitos colaterais. Não sabiam o que era. Continuaram, porque não associaram. E daí, sim, perdeu a visão. Pode perder a visão, sim. Fique atento. Medicamento, todo medicamento tem o lado bom e o lado ruim. A gente não pode... Eu não sou aqui defensora de droga nenhuma, não sou torcedora. O que meu papel como médica é entender que ela é revolucionária, principalmente a Mounjaro, mas que ela tem que tomar cuidado, por isso que você tem que saber com quem fazer. Agora, a contraindicação mesmo é quem tem câncer de paratireoide, tá? Daí sim, ela é uma contraindicação. Um efeito adverso bem absurdo, tá? Esqueci de falar, é pancreático, né? Pancreatite aguda, pode acontecer sim. Tá? Mas a gente vê que isso acontece quando a pessoa não tá fazendo um bom acompanhamento, comendo um monte de açúcar, um monte de besteira. Porque ela tira fome e só que a pessoa, às vezes, a gente sabe que por comportamento ela come errado. E daí ela começa a forçar ali um negócio, força uma amizade ali, começa a comer. E isso acaba gerando um ambiente desfavorável pro teu metabolismo. O teu metabolismo não funciona direito. E sim, pode causar. Então, ela tem sim efeitos colaterais, efeitos adversos e contraindicações. E tu sabe, Edinho, que uma coisa que eu mais escuto em consultório, e tu também escuta lá na tua sala bastante, né? Que a gente faz o acompanhamento do paciente 3 meses inicialmente. E a gente programa aí uma meta para ele de perda de peso. E quando ele alcança essa meta, ele olha pra gente e diz: tá, emagreci, aí agora o que eu vou fazer? O que tu responde? A meta, né? Bate a meta, bati a minha meta, cheguei aí, perdi aí 15 quilos, vai. E o que eu faço agora? Continuo usando a medicação, não continuo, né? Ela é segura, ela não é segura? Na verdade, sim, ela é segura, né? Só que conosco, né, o nosso programa, ele te dá uma segurança maior ainda, porque a gente tentou colocar realmente um estilo de vida diferente para os nossos pacientes, né? Porque a gente sabe que a pessoa pode continuar por mais 3, por mais 6 ou por mais 12 meses, ou até mesmo o resto da vida, dependendo de alguns casos, né? Mas a maioria das pessoas querem parar de tomar medicação algum dia, né? E esse dia tem que chegar. Então, a gente sabe de tudo aquilo que a gente fazer enquanto estiver usando a medicação para a mudança do estilo de vida, ele vai ser fundamental para aí sim cessar o uso, né? Aí sim a pessoa já desenvolveu o hábito de exercício físico, já melhorou muito a qualidade alimentar, né? Então, a gente consegue desmamando, diminuindo a medicação. E trocando por outra. E trocando por outra, que às vezes começa a ser via oral, né? Mas o que a galera faz muito lá, né? Que a gente vê bastante resultado. Ela continua por mais um período, né?
né? Tu sempre prescreve ali pra galera por mais um período, as pessoas que precisam estabilizar, né? Porque o recadinho do cérebro é sempre né? Uhum. Volta lá pra aquele pezinho, Tu vamos lá sabe, eu naquele vou dizer pezinho. uma coisa, assim, uma coisa que vai mudar a tua percepção em relação a tratamento de obesidade. Isso é importante. Você tem que sair desse podcast entendendo isso. Se a obesidade é uma doença crônica a gente controla de forma crônica. A gente controla para sempre. E imagina o seguinte: eu tenho hipertensão. Hipertensão é pressão alta. A pressão alta eu descobri agora. Minha pressão tá explodindo. Tá 20 por 15. O que o médico vai fazer? Ele vai entrar com muito medicamento para segurar essa pressão. Daí, tu vai mudar o teu estilo de vida. Se tu for esperto, inteligente pra isso, ou tu vai ser um rebelde que não vai fazer nada direito, e daí o médico vai ter que só aumentando e aumentando e aumentando o remédio até que tu vai ter um infarto, um AVC e vai morrer. É isso. Ou se tu for inteligente o suficiente, tu vai começar a cuidar, vai mudar o teu estilo de vida, vai fazer exercício, vai fazer alimentação, e daí o médico vai começar a diminuir os medicamentos a ponto de, se você começou a tratar bem no início da hipertensão, pode ser que você não precise. Mas se for bem adiantado, você vai precisar tomar um remedinho da hipertensão. Experimenta parar o teu remédio da hipertensão, da pressão alta, para ver se a pressão não sobe. Ela vai subir. Agora eu vou pegar essa mesma analogia e vou jogar para obesidade. Se você começou a tratar a obesidade bem no comecinho, eu fiquei obeso aqui porque eu ganhei bebê e ganhei muito peso e daí eu fiquei gordo, quero perder peso. Bem no comecinho. O teu hipotálamo, que é esse centro da fome que eu tô falando o tempo inteiro, ele não lesionou ainda. Então dá tempo. A gente usa um remédio um pouco mais potente, entra com tudo, tu emagrece. Essa sim, de repente eu posso desmamar a medicação pra sempre. Se ela mudou o estilo de vida. Se ela foi desse cara aqui que não mudou o estilo de vida, vai ter um AVC, um infarto, daqui a pouco morre. E é um fato, tá? Porque é isso que os estudos mostram. Quem não muda o estilo de vida e só toca medicação, vai ter uma vida muito ruim. Agora, a pessoa que já tem uma obesidade, que veio desde a infância, que já lesionou o centro da fome, que tem um problema com uma fome que não consegue parar de pensar em comida, uma compulsão alimentar, não consegue silenciar o centro da fome, o que acontece? Eu vou ter que usar uma medicação para sempre. Mas não precisa necessariamente ser a Mounjaro. Quando a gente faz essa estratégia de diminuir a Mounjaro, é por uma questão financeira. Uma medicação cara, né? Quem pode manter, eu vou manter a Mounjaro, porque ela tem um perfil de segurança muito legal nos estudos, tá? Até tem uma pergunta legal para fazer sobre isso. Tem um perfil de segurança muito legal e ela tem um resultado muito bom. E além do efeito colateral, que é mínimo também, né? Que é mínimo em doses baixas. Algumas medicações têm efeito colateral maior, né? Então, Júlia, não posso manter a Mounjaro, vou usar só ela pra dar uma emagrecida agora, Daí a gente vai conversar. Tudo vai depender. Cada caso é um caso, né? Como sempre foi no emagrecimento, né? Pessoas acabam... Hoje em dia tá muito isso, né? Emagreceu, usou Mounjaro. Não emagreceu, não usou... Não, mas tem várias ferramentas, né? Pra gente fazer. Várias ferramentas. E se pergunta bastante sobre esse perfil de segurança da Mounjaro, né? Por que do nada ela apareceu e daí a gente tá falando com segurança de que ela pode ser usada de forma crônica? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Quando é liberado o medicamento, e a Mounjaro começou os estudos em 2013. 2013 começaram os estudos pré-clínicos. Quando a gente fala pré-clínico, aqui não foi feito em pessoas, eram feitos em animais. Os estudos em humanos começaram em 2017. Estudos grandes, né? Não fez nem 10 anos ainda. E para ela ser liberada para uso comum entre a gente, ela tem que ser testada em pessoas doentes, né? Que foi o caso do diabetes, né? Depois em pessoas saudáveis e tal. Então ela teve perfil de segurança liberado. Por isso ela foi liberada. A verdade é que existe a promessa de que pode ser usado de forma crônica, porque foi tido esse acompanhamento. Mas a gente não sabe do futuro, né? Por isso que tu tem que usar uma medicação e ficar vigilante nela. Certo? Tu tá vigilante, tu tá olhando, tu tá acompanhando, tá vendo os efeitos colaterais? Será que é um efeito colateral que não está em bula? Será que é uma coisa que não estão contando? Tem que ser acompanhado. Isso serve para qualquer remédio. De novo, porque eu não sou defensora
não sou, né, torcedora de medicamento. Eu torço para que o meu paciente tenha os bons resultados aí. Não, a gente até, né, torce realmente que essa medicação continue com o perfil de segurança que ela tem hoje, porque realmente a gente vê na prática pessoas que nunca conseguiram emagrecer, pessoas que sempre tiveram problema com obesidade, né? Hoje mudando esse perfil, né? Mudando a composição corporal. Então isso é bacana, tomara que realmente ela perdure, tomara que ela fique mais acessível para mais pessoas poderem usar, né? Porque hoje realmente o tratamento não é barato quando a gente usa a tirzepatida, né, Monjaro? Mas é isso aí, tomara que... E sabe quais são, e eu concordo com os meus colegas médicos, os 2 pontos negativos fortes da Monjaro em específico, Ozempic também, mas a Monjaro em específico, uma geração de não mais obesos, mas sim sarcopênicos, quero que tu fale em breve sobre isso, e uma geração de pessoas com mais problemas gastrointestinais. Porque emagrecem, não cuidam do intestino. O intestino, gente, ele é delicado. O intestino, ele merece um episódio só pra ele, pra nós falar de cocô, tá? Pra que você olhe o seu cocô de uma forma diferente. E quem faz Monjaro tem que olhar pro cocô todo dia de uma forma diferente. Senão, pode sim fazer uma doença gastrointestinal. É sério isso que eu tô falando, tô afirmando que isso pode acontecer, tá? Tá acontecendo muita disbiose. Ao passo que tu é obeso e tem disbiose, tu emagrece, melhora essa disbiose, se enquanto tu não estiver emagrecendo, tu não tá cuidando das bactérias do intestino, ó, entra pelo cano literalmente. Que é o que a gente bate também com a massa muscular. Fala sobre essa geração de sarcopênicos aí, o que tu pensa a respeito disso? Vamos abrir o podcast falando de músculo e vamos fechar o podcast falando de músculo de novo. Vai Então lá, vamos Edinho. lá, né? Sarcopenia nada mais é do que o processo de diminuição de massa muscular natural. Tá envelhecendo, né? E de força. Tu vai perdendo força, vai perdendo massa muscular. Ponto. Só que a gente pode retardar esse processo. E a única forma de fazer isso é desenvolvendo, mantendo, fazendo a manutenção da massa muscular que a gente tem. E a única forma de a gente fazer isso é fazendo força. Para ganhar força, tem que fazer força, né? O que acontece? Vamos lá, eu empurro esse copinho todo dia. Então, eu tenho uma massa muscular para empurrar esse copinho todos os dias. Se eu quero aumentar a minha força, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 2 copinhos, né? Tem que empurrar 2 copinhos para ficar mais pesado. Então, isso é o treino de força que a gente faz. É estimular aquele músculo a se desenvolver, porque aquele estímulo vai voltar daqui um período e ele vai precisar daquela força. Então, o que a gente faz? Vai lá, machuca a fibrazinha, né? Fazendo força lá, seja na academia, seja no crossfit, seja em casa, calistenia, enfim. Não interessa o que tu vai fazer para o teu músculozinho ficar mais forte. Mas tu foi lá, treinou, machucou a fibrazinha, ela vai ter que se recuperar. E esse processo de recuperação, ela vai aumentando o tamanho. A hipertrofia, né? A célula muscular tem essa capacidade. Então tem que machucar o músculo. Tem que machucar o músculo e só consegue machucar o músculo com o treino. E aí a gente bate muito em 2 frentes lá, né? Para que a gente tenha o sucesso que a gente tem com os nossos pacientes, né? Que a gente faz a bioimpedância, que é a análise ali de análise corporal, o exame para analisar a massa corporal, massa gorda e massa magra, de 15 em 15, de 21 em 21, dependendo do caso, de mês em mês, dependendo do caso, a cada 2 meses, enfim. Porque a gente faz esse acompanhamento para ver. Porque não é interessante que ela perca massa muscular, porque à medida que perde uma massa muscular além de qualidade de vida, o metabolismo também vai diminuindo, né? A gente vai gastando menos energia e tal, porque não precisa, o músculo gasta energia. Então, a gente bate o quê? Exercício e alimentação, né? A proteininha da alimentação. Então, a gente bate nessas 2 frentes para que o nosso amigo paciente e você que está assistindo aqui, faça isso também, treine e opte por proteínas de qualidade. Tem que treinar e tem que bater meta de proteína. Tá chegando aí um medicamento superior a Monjaro, que é um triplo agonista. Então, além de 2 hormônios, vão ter 3. E um desses aí promete que vai aumentar, vai proteger a massa muscular. Então, como é que é o nome? É o triago, é a cagricema. A retratutida? Tá. Só que, veja bem, o que também protege massa muscular que já existe hoje na atualidade e que é bem barato? Hormônio esteroide anabolizante. Mas existe um preconceito na medicina que eu também não vou entrar nesse assunto hoje, quem sabe um dia, num próximo. Conta aqui pra mim, o que você acha aí sobre o hormônio esteroide anabolizante, que também protege massa muscular. Mas independente, Edinho, se eu uso ou não uso, eu tenho que machucar a célula do músculo pra ele crescer. Sim, Sem treino, não há crescimento de massa muscular e ponto final, não tem nem discussão.
é simples, né? Não há um estímulo, o corpo não precisa mudar, não precisa ficar mais forte, porque para quê? Para que eu vou gastar energia? Para que eu vou gerar um processo inflamatório? Para que não tem necessidade, né? Então para a força tem que fazer força. Para a força tem que fazer força. Agora sim, a gente levantou aqui temas muito comuns que a gente escuta no dia a dia, de dúvidas e coisas que nunca ninguém te contou. Mas eu quero saber de você. Tem alguma coisa que nunca ninguém te contou sobre as canetinhas e que você gostaria de saber? Escreve aqui que eu vou te responder, tá? Não esquece aqui de conversar com a gente, que a gente adora papear aí com você, tá? Então é isso aí, meu povo. Eu queria pedir para ti que nos assistiu até agora, tu vai lá no grupinho da família lá que tu fica só brigando sobre política e vai compartilhar o link deste episódio. Porque tu vai ajudar várias pessoas. Eu sei que a tua tia, tu já ouviu naquela conversinha, naquele churrasco. Ah, tu tomou aquela canetinha, tu emagreceu por isso. Então manda pra lá, manda pra essa galera curtir essa informação aqui que a gente faz que a gente traz, na verdade, com tanto carinho, que pode ajudar a tua amiga, o teu amigo, teu pai, tua mãe, a não tomar uma decisão precipitada, né? E, enfim, não ter um efeito colateral desnecessário, não desejado. Então se inscreve no canal e compartilha esse link aqui para mais pessoas nos acompanhar. Você tem que sair do nosso podcast sempre evoluindo. Então saia daqui sem preconceitos, saia daqui entendendo que o tratamento ele precisa ser acompanhado e que você precisa de verdade cuidar daquilo que é mais precioso, que é a sua saúde. Um beijo e até breve.